O tema escolhido hoje para ser elaborado nas pausas e nas falas está relacionado às meditações ativas. É, eu gostaria que você, né, desse alguns insights em relação se a pessoa precisa ou não das meditações ativas e uma ênfase numa meditação famosa, e ela se chama meditação dinâmica, e talvez algo sobre o porquê ela transforma tanto, qual é o propósito nela, dela, como a pessoa pode experimentar, e, um geral, desse poder das técnicas ativas de meditação, o que a pessoa pode se beneficiar, né? No geral, assim, de quando ela tem a opção das meditações ativas e não só as passivas, né? Ok, então vamos começando pelo começo. O tema meditações ativas. Quando nós gravamos aquele vídeo Dança a Rainha das Meditações Ativas, eu creio que a gente já falou bastante sobre meditação ativa como um todo. Então, esse vídeo daqui vai ser um complemento, me parece, sobre o valor das técnicas ativas. Um pouco mais aprofundado, eu creio, mas sem entrar em técnicas propriamente ditas, ou melhor, sem entrar em explicações de técnicas, porque a meditação que eu expliquei, dança, meditação da dança, já está lá, é um dos nossos vídeos. E eu não pretendo agora explicar uma outra técnica. Mas as técnicas ativas, como todas as outras técnicas, elas são um convite para que, enquanto nós estivermos vivenciando a estratégia, haja uma consciência acompanhando, momento a momento, o que está rolando e que o corpo está fazendo, talvez o que os meus sons estão tá saindo. Então, jamais esqueçamos que, porque tem pessoas, por exemplo, a meditação dinâmica que você pediu para eu falar um pouco. É uma meditação catártica, assim como existem outras meditações catárticas, que são de limpeza, elas são de expressão emocional, de tal forma que a gente se livre dessa carga emocional. Tem alguns estágios da dinâmica, tem um estágio da dinâmica, que são 5 estágios, tem a meditação Diberesh, que a gente age, permite que nós sejamos loucos. Nós permitimos a loucura, só que não é eu fazer de conta que eu sou louco. Não é criar loucura. Veja a abrangência de um tipo de meditação ativa chamada meditação ativa catártica. A abrangência dela é nós não criarmos loucura, mas expressarmos a loucura que em nós já existe. Nós temos muita conturbação emocional, mental, tensões reprimidas. Imagina se você pudesse expressar, pôr para fora, permitir. É o oposto do que a sociedade ensina. Veja o poder. A sociedade fala: segure, não expresse. E ela está certa, porque eu não vou expressar aleatoriamente, conturbadamente. Eu posso ser destrutivo, dependendo do contexto.
Mas essas meditações falam, põe para fora, limpe-se, expresse. Eu quero enfatizar, eu não estou criando loucura. Eu estou expressando uma loucura que já existe, com totalidade. E aí o ponto essencial que jamais pode ser esquecido. Eu estou expressando com consciência. Existe uma consciência observando esse processo de expressão. Então, algumas pessoas confundem, eu já vi pessoas confundirem, a meu ver, é uma confusão, é uma opinião, uma visão pessoal. As pessoas ficaram tão imersas, algumas pessoas que aprenderam essas técnicas ficaram tão imersas e apaixonadas por esse tipo de meditação, que é um tipo de meditação, nem toda meditação ativa é catártica, que elas acham que meditação é expressividade, é pôr a loucura para fora, é livrar-se dessa conturbação. Não é. Meditação é presença. Que no caso das meditações catárticas, é presença sobre essa expressividade. Não é a expressão da loucura que é a meditação. Porque eu posso expressar inconscientemente, sem estar atento, percebendo o momento a momento, essa carga de energia. Eu estou atento, eu sou a consciência desse processo. Isso é meditação. Eu posso estar expressando, mas sem estar nessa atentividade, nessa perceptividade. E aí o burilar, o transformar completo não se dá. Eu quero enfatizar porque realmente tem pessoas que eu sinto que há um equívoco na minha avaliação. Meditação é limpeza. Não, tem que ter consciência observadora, senão é só uma faxina sem grandes consequências. A consequência maior está em ter presença. Porque é isso que eu treino, é isso que eu quero que enraize na minha vida. Então, aí vem a história, né? Essas meditações, elas são importantes para todo mundo. Essas meditações catárticas são importantes para todo mundo. Eu, sinceramente, acho que são importantes para a grande maioria das pessoas. Elas são realmente libertadoras. Elas são realmente transformadoras. Para mim, eu diria que a meditação dinâmica e a meditação Diberish, que é catártica também, essas meditações foram um divisor de águas na minha vida. A partir delas, um cara super reprimido, contido, tenso, encucado, passou a ser mais solto, mais expressivo, mais livre. Divisor de águas. E no meu caso, eu sinto que foi uma dádiva, uma bênção.
E eu sinto que tem muitas pessoas que estão precisando disso também, mais ou menos. Mas não vamos confundir que isso é meditação, a presença que é meditação, como eu falei. Mas a questão é que existe uma condição. Você não pode falar meditação dinâmica, meditação de Brish, ou talvez algumas outras, elas são libertadoras. Não, não é elas. Vai depender de duas coisas. Vai depender do nível de presença que eu coloco nessa expressão, nessas técnicas, nesses estágios, nessas meditações como um todo, o quanto realmente eu consigo chamar presença. Mas vai depender também do quanto eu sou inteiro. E aí que mora a condição que muitas vezes não é cumprida. A pessoa vai fazer uma meditação dinâmica que requer uma intensidade corporal. O efeito da meditação dinâmica positiva precisa de uma intensidade corporal. Sem intensidade corporal, praticamente nada acontece. Quantas pessoas estão realmente dispostas a terem intensidade corporal? A mergulharem fundo, de fato, a quebrarem esses padrões, estarem dispostas a se descabelarem. Por exemplo, a respiração dinâmica precisa de uma respiração, a meditação dinâmica precisa de uma respiração inicial muito intensa. O cara vai fazer a dinâmica, faz uma respiração meia boca, morre de medo, preso, não se entrega. A meditação, o estágio um precisa ser intenso para que haja o estágio 2 em sua plenitude. E sendo o estágio 2 pleno em sua, realmente pleno, aí você se prepara para o estágio 3. Se você for inteiro no estágio 3, aí você se prepara para o estágio 4. E se você for inteiro no estágio 4, aí você se prepara para o estágio 5. Agora, o cara começa pela metade. Por isso que, assim, eu não costumo dar meditação dinâmica nos retiros. A não ser que o grupo realmente queira. Que seja um grupo que esteja afim de arregaçar as mangas, de dar o melhor de si nessa limpeza. Um grupo que entenda que o processo é de limpeza. Agora, é um trabalho oposto ao que a sociedade apresenta. Se a pessoa tem um entendimento da importância de se quebrar as amarras, quebrar os condicionamentos, expressar a sua maluquice, a sua carga emocional contida há séculos, se ela realmente está afim, aí sim. Agora, se ela fica com receio, não sei, ai meu Deus, não adianta. Então, eu prefiro nem dar. Agora, uma meditação que eu sempre dou nos meus retiros aqui no Espaço Presença é o Díbris. Ele é catártico, ele é desafiador, ele provoca, sim, incertezas, dúvidas, receios quando a gente explica. E eu já pensei, olha, é melhor nem dar o Díbris.
Mas eu vejo, ele é tão grandioso, é tão benéfico, é tão transformador, é tão libertador que eu não posso deixar de dar o Dibrich. A dinâmica, tudo bem, porque a dinâmica, ela requer uma intensidade física corporal acima do Dibrich. E eu sei que poucas pessoas têm essa disposição. Agora, o potencial da pessoa aproveitar o gibberish é maior, a meu ver, pela minha experiência. Então, eu nunca deixei de dar o gibberish e um retiro aqui. Quisera eu não precisar, mas a sensação é tão clara da necessidade dessa limpeza que eu preciso dar. E normalmente as pessoas se encantam, mesmo as que tinham receio inicial de praticar. Eu tenho 8 vídeos que explicam técnicas de meditação do Osho, tal qual ele explica. Eu posso colocar a playlist na descrição desse vídeo, dinâmica, Kundalini, Natarashi, Nada Brahma, Vipassana, Guri Shankar. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma, mas eu explico 8 técnicas. Muito bem explicado e fiel à realidade do que o Osho explica. Então, quem tiver interesse, que faça. Normalmente é legal fazer em grupo. Algumas técnicas ativas, elas são mais legais fazer em grupo. A dinâmica é uma. Tem mais liga. Gibberish é uma. Normalmente em grupo dá um impulso, um estímulo maior. Mas quem quiser, tá lá explicadinho, de graça. Tem o áudio também de cada meditação, porque cada meditação tem um áudio próprio. Quase todas têm um áudio próprio, outras não precisam. Mas quando você levanta esse tema, Vera, eu sinto, sim, vale a pena falar sobre isso. Vale a pena dizer, sim, as técnicas ativas são poderosas. Esqueci da Guri Shankar, né? Guri Shankar é uma passiva, relativamente. Ela tem elementos ativos, mas mais suaves. Então, elas têm o potencial de mexer em aspectos nossos que as meditações paradas, em que você fica sentado, não têm. As paradas são excelentes, tem umas mais excelentes do que outras, dependendo da pessoa, mas elas não têm tanto poder de limpeza, libertação. Então vai de cada um sentir, né, o quanto que você precisa. Agora, existem outras meditações ativas, por exemplo, eu criei um arranjo próprio de meditações ativas. Eu saí do esquema que o Osho fez de criar meditações bem fixas, em que são estágios sequenciais que tem que ser aqueles, tem que ser aqueles. Essa meditação tem que ter essa música, são 4 estágios nessa sequência. Essa outra meditação tem que ser assim. E aí esses vídeos que eu vou colocar, eles têm a playlist, eles têm a explicação está condizente com a originalidade dessas técnicas.
Só que eu percebi que eu posso fazer um outro arranjo de estágio, outras combinações de estágio. Foi o que eu fiz. A meditação fluir consciente, ela usa alguns estágios das técnicas do Osho, mas com combinações próprias. A própria pessoa monta a sua sequência de estágios dentro dos estágios que mais lhe agrada. E eu comecei isso há mais de 20 anos. Faz 24 anos que eu criei a meditação fluir consciente. Que realmente é um self-service, a pessoa monta os seus estágios. E ela passou por muitos testes e provou que ela é extremamente efetiva. Você pode praticar pelo tempo que você quiser, você pode praticar 15 minutos, 20 minutos, uma hora e meia, você tem liberdade. Você tem liberdade de repetir esse estágio uma vez, duas vezes, três vezes, ou não fazer nenhuma vez aquele estágio. Agora, quem quiser conhecer a meditação fluida consciente, tem um curso online pela Hotmart que explica. Também posso colocar na descrição desse vídeo. É... Então, eu tenho a impressão que esse tema aí foi só uma abertura. É possível experimentar outras coisas, que não só a meditação parada. As meditações paradas são extraordinárias, têm um potencial de aprofundamento incrível, mas as ativas são complementos bastante importantes. Por isso que eu falei da meditação da dança, porque ela é o centro, para mim, das meditações ativas. Ela não é tão catártica, mas ela tem o seu elemento de catarse, de limpeza, de liberação. Ela tem o elemento agradabilidade. Ela não tem o elemento esforço. Ela é aceitável, ela é engolível. E ela cobre alguns aspectos que outras técnicas se aprofundam um pouco mais. Agora, se você entrar fundo nela, você acaba ganhando coisas que pegam algumas facetas que outras técnicas ativas oferecem. Então, as técnicas ativas, para mim, são realmente um complemento importante para as técnicas paradas. E se alguém quiser escolher uma, minha sugestão é que seja a dança. Embora eu saiba que não necessariamente seja para todo mundo. Algumas pessoas poderiam fazer um chacoalho antes da dança para quebrar um pouco das amarras. Vera, quando você levantou essa questão das meditações ativas, tinha algum ponto assim que você achou importante ser frisado e que eu deixei escapar até agora? Eu acho que você cobriu tudo bem direitinho aqui em relação ao propósito dessas meditações, porque da transformações, e em geral, eu acredito que tá bem explicado. Não tem nada assim que não tenha sido falado de uma forma geral. É, a ideia foi dar uma geral mesmo, né? Sim, Claro que o geral sempre tem mais coisa, né? sim. Inclusive, eu acredito que deixou uma ideia, de repente, de um vídeo em volta do Guibrecht, né? É, o Dibre já tem, né? Eu já tenho explicação dele, né? Já tem um vídeo que não é nesse esquema das pausas com presença, mas eu explico direitinho. Talvez eu tenha esquecido, por exemplo, o Latihan, né? É uma técnica ativa, mas é suave. Uhum. Então, é movimento, porque tem
Se tem movimento, então é ativo. Se tem movimento, é ativo. Mas os movimentos de uma catarse são, por exemplo, elementos de limpeza. Buá! Ou mesmo dança. Alguma coisa mais, de uma dimensão mais. Eu não queria Corporal. dizer densa, né? Porque Corporal. corporal, mas uma carga mais intensa. Eu não quero dar o contexto negativo, é uma carga importante, nossa, do ser humano. Faz Uhum, parte a gente ativar essa energia. Agora, o Latihan, ele já é algo mais sublime, né? Isso aí faz parte da meditação Guri Shankar do Osho, quem quiser tem lá essa meditação, e é um estágio da meditação fluir consciente que eu dou nos retiros aqui, que é uma coisa mais suave. Você deixa acontecer, você só fica presente e deixa aquilo te conduzir, né? Não tem nada a ver eu não vejo catarse nisso. Eu vejo uma expressão de uma energia suave, sutil, né? E que pode, se a pessoa entra nesse barato, dar uma experiência tão grandiosa de acontecer, né? De não fazer, de permitir, de fluir harmoniosamente e agradavelmente. Mas veja, uma meditação Guri Shankar, a meu ver, ela é praticamente, Guri Shankar não, Latihan, essa que eu estou falando, ela é praticamente impossível de ser vivenciada em sua plenitude se a pessoa não se limpou primeiro. uhum, Então, ela primeiro tira a casca grossa uhum, para depois expressar algo mais sublime, né? Então tem toda uma sequência, tem toda uma história. O objetivo não é ficar na catarse. Tem gente que se vicia na catarse, fica na catarse, 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 catarse. Pô, e o depois? E a uhum, suavidade? E o silêncio? Porque aquilo é uma preparação. Ela é já um treino de presença, mas é que abre espaço para algo mais profundo ainda. uhum, E a pessoa às vezes fica viciado nessa história da catarse, 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 e não vai para frente. Geralmente as pessoas que ficam viciadas em catarse, 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 não chamam a presença. Acho que é só catarse, catarse, catarse. sim. E para a Sim. pessoa quebrar esse padrão, não é fácil. Realmente ela se apega àquilo. Sim. E, inclusive, é o tópico principal aqui de tudo que você disse em relação à presença. Assim, eu acredito que o convite bem forte aqui para mim é essa questão de, independente da meditação que você faça, existe essa questão da presença e totalidade. Essa combinação Sim, 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 é sim. essencial para você realmente usufruir aí dos benefícios das propostas de qualquer meditação. Excelente resumo. Sem presença e sem totalidade vai ficar pela metade. Excelente, excelente resumo. É, acho que é isso, né? É mais um convite aí, né, para quem tiver o chamado, a gente vai dar alguns elementos da pessoa saber mais, e praticar, não é? Não precisa saber mais não adianta nada. Mas praticar, né? Hum, Encontrar um jeito de praticar. Agora, se não tiver totalidade, como você falou, né? Aí ela vai falar, o problema é eu não estou tendo totalidade, não estou sabendo chamar a presença. Aí o problema não está na técnica, né? uhum, Essas técnicas, assim, libertadoras, elas têm desafios grandes. Para algumas pessoas é muito grande o desafio, né? uhum, De ter essa expressividade. O condicionamento repressivo foi tão grande uhum, que a pessoa tem muita dificuldade.
E aí eu vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui nos retiros. Tinha uma meditação que o Osho criou, quando eu estava lá, ele criou três meditações: Rosa Mística, No Mind e Born Again. São pacotes, são chamadas meditações terapêuticas. Hum, Então, a Rosa Mística são 3 semanas. Você entra num processo de 3 semanas, não vou explicar agora. O No Mind se entra num processo de 7 semanas e Born Again se entra num processo de 7 semanas. Eu travei total. Eu sempre falo isso, acho que você já ouviu, porque você já viu no retiro aqui. Eu travei total na Born Again. No way. Não teve como. Eu tive uma semana das mais difíceis da minha vida durante o Born Again. Mas a questão é que eu sabia, o problema não é o Born Again. hum, O problema sou eu. Os meus condicionamentos foram tão destrutivos nesse aspecto, naquele aspecto específico, que a trava é minha. Então você pode, nessa circunstância, falar: ou eu continuo com as minhas travas, uhum, carregando isso para o resto da vida, ou eu enfrento e tento superá-las, libertar-me delas. E foi o que eu fiz. Por quê? Eu fiz uma semana sofrida pra caramba, depois eu me inscrevi para o próximo. Não sei quantas semanas depois, que não era um atrás do outro. Aí eu fiz o próximo, falei, não, eu preciso ver se eu consigo me libertar disso, porque isso está me prejudicando na minha vida. E aí eu fiz o próximo, e aí foi mais tranquilo. Digamos que foi próximo ao normal. Não chegou ao normal. Acabou. Aí eu me inscrevi para o terceiro. E aí o terceiro foi bem mais tranquilo, bem mais alegre, bem mais libertador. E a pessoa que dava esse born again, ela sempre foi a mesma pessoa. Ela me convidou depois da terceira para eu ser ajudante dela na quarta. Uau! Então eu sinto que ela percebeu a evolução. Porque você tem que ter, é uma meditação que tem que ter alguém de olho, sabe? Você tem que ter alguém que fica meio que, você medita, mas fica olhando as outras, porque tem algumas coisas que tem certos cuidados. Mas o que que eu estou querendo dizer com isso é que é responsabilidade de cada um, né? Ou você tenta superar e, portanto, se libertar, ou você se acomoda e fica o resto da sua vida com aquela forca no pescoço, né? Uhum, Então é isso. uma opção. Acho que É, é isso que eu eu teria que completar. Você quer completar com alguma coisa, velho? queria completar agradecendo você compartilhando suas próprias experiências. Eu acredito que é de grande valia para mim e para quem assiste também. Então, eu queria agradecer aí os detalhes das suas experiências e experiências particulares aí que você teve durante o seu processo. Muito obrigada. Beleza, então. Até a próxima.